Boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos para mais uma live, onde nós estamos fazendo aqui a nossa reflexão na quarta, quinta e sexta. Temos aqui no Facebook, você aqui nos acompanhando no Facebook da Igreja Batista da Graça, e temos aqui no Instagram, você também me acompanhando. Vamos só aguardar um pouquinho, que aqui no Instagram, nossa Igreja Batista da Graça, nós temos um ministério com intérpretes de Libras. Nós também trabalhamos com surdos. E eu estou usando o Instagram para a telinha de baixo poder ser utilizada pelo intérprete, para que ele... Ok. Boa noite, Alberto. Tudo bem? Boa noite, pastor. Alberto, vamos começar, né? Vamos embora. Ok, eu vou baixar aqui meu áudio, que é para ficar melhor para você me ouvir. Ok. Vamos orar, irmãos. Vamos pedir ao Senhor que esteja nos orientando nessa reflexão de hoje à noite. Que Deus esteja guiando nossa mente, o nosso coração. Vamos aproveitar também e orar pelas autoridades. Você, cristão, que está aí em sua casa, esperando que toda essa tensão ela passe. Sei que você talvez está escutando aí de um lado uma opinião, do outro lado outra opinião, né? Pessoas dizendo que uma dizendo que você tem que liberar tudo, outro dizendo que não, que tem que ficar, todo mundo tem que ficar dentro de casa, e aí você está muito tenso, ouvindo muitas notícias. Talvez você já esteja já há dias aí na sua casa, talvez começando a se sentir ansioso, talvez começando a se sentir um pouco abatido, com vontade de trabalhar e talvez aí meio preocupado. Nós, cristãos, fomos conclamados a orar ao Senhor, a clamar ao Senhor, orar para que Deus conceda sabedoria às autoridades. A Bíblia diz lá em 2 Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 2, não me lembro o verso agora, mas eu acho que é o verso 4 ou verso 2, acho que é verso 2, é dito para nós que nós devemos orar pelas autoridades constituídas por Deus, para que tenhamos vida tranquila e piedosa, para que a gente possa viver uma vida com toda dignidade. Então, enquanto as nossas lideranças elas não tiverem a sabedoria de tomar a decisão correta, os prefeitos, governadores, o presidente, os secretários, enquanto a própria mídia também não começar a ganhar consciência de que ela não pode fazer o que a mídia está fazendo, que é desesperando as pessoas, que é querendo ganhar dinheiro em cima da desgraça alheia, ou fazendo a politicagem, enquanto a mídia não entender isso, nós estaremos nessa condição aí meio que perdidos, sem saber o que vai acontecer. Nós cristãos somos diferentes. Nós temos a confiança no Senhor eterno, no Deus eterno. Então nós precisamos orar ao Senhor para que Deus, o Deus soberano, que guia a história, Ele esteja dando sabedoria às autoridades eclesiásticas, às autoridades civis, às autoridades civis. Então que o Senhor esteja dando sabedoria às autoridades civis, para que os governadores, presidentes, secretários, prefeitos, eles saibam tomar as melhores decisões, do ponto de vista da saúde e do ponto de vista econômico. Precisamos pedir ao Senhor e clamar ao Senhor que Ele conceda sabedoria, e que nesse período a igreja se torne esse refúgio de esperança para aqueles que estão assustados. Então, vamos orar e pedir ao Senhor que esteja nos capacitando. Vamos aproveitar também e orar pelas autoridades constituídas. Então você, onde está aí na sua casa, ore junto comigo, clame ao Senhor junto comigo. Oremos. Senhor Deus, Pai eterno, Deus soberano, Deus grandioso, sabemos que Tu és o Deus que controla toda a história, Pai. Nada, Senhor, nada que acontece nesse mundo pode pegar o Senhor de surpresa. Tu és o Deus que guia a história, Tu és o Deus que levanta reis, Tu és o Deus que derruba reis, Tu és o Deus que move os homens como gafanhotos, Tu és o Deus que é soberano, grandioso e poderoso sobre todas as coisas.
e crendo na tua soberania, crendo no teu poder, crendo na tua sabedoria, Senhor. Te clamamos que o Senhor conceda sabedoria aos nossos líderes, que o Senhor conceda sabedoria ao nosso presidente para que ele possa se posicionar corretamente, sabedoria aos nossos governadores, que eles possam entender a unidade necessária na nossa nação. Também, Senhor Deus, que os prefeitos possam ter sabedoria na condução de toda essa situação que nós estamos passando. Que o Senhor conceda ao nosso país, ao nosso povo, a graça de entender que o Senhor é o Senhor soberano sobre tudo. Que a nossa nação possa olhar para o céu, olhar para o alto e entender que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não estamos falando de um milagre de cura em toda a nação, não isso, Pai. Mas que as vaidades dos homens possam ser lançadas por terra, que os orgulhos possam ser destruídos, que as divisões, as brigas, as facções possam ser destruídas e que todos nós possamos entender que precisamos buscar o Senhor soberano. Nos guia, Senhor Deus. Guia a nossa nação, guia o nosso povo, guia o planeta, Senhor Deus. Faz o mundo entender que precisa olhar para o Senhor Jesus como o único capaz de guiar o mundo com sabedoria a partir da Tua palavra, Senhor Deus. Concede isso à nossa geração. Traz um avivamento à igreja brasileira, Pai. Que essa situação possa avivar os corações, que as pessoas possam compreender, Senhor Deus, que sem o Senhor nossa vida não faz sentido, Pai. Aviva a igreja brasileira. Que esse período a Tua palavra possa ser pregada massivamente, que as pessoas elas se libertem das heresias, que elas se libertem do falso evangelho, que elas se libertem daquilo que está errado, Pai. Que elas possam realmente, Pai, encontrar o verdadeiro evangelho de Cristo, que podem torná-las sábias em meio a essa crise, Pai. E concede graça, Senhor, para que nós possamos ler esse texto e meditarmos juntos nesse texto bíblico, de maneira que o Teu nome seja glorificado e que nós sejamos alimentados espiritualmente. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos lá. Peguem suas Bíblias, abram lá em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. A gente vai ler do verso 6 até o verso 20. Efésios 5, capítulo 5, do 6 ao 20. Bem, nessa sequência de dias, quarta, quinta e sexta, e hoje, sábado, nós estamos meditando em alguns textos que falam a respeito das tribulações e de que forma Deus usa as tribulações para produzir um povo seu. No momento em que nós passamos por angústias e dificuldades, são nessas horas que aquilo que está em nosso coração, ele salta para fora. É no momento das angústias e tribulações que os nossos ídolos, eles saltam para fora. Aquilo em que nós confiamos é o que de fato nós passamos a nos agarrar com mais força. Se a tua confiança está no Senhor, é na tribulação que você se apega ao Senhor. Se a tua confiança está no dinheiro, é na hora da tribulação que você se apega no dinheiro. Se a tua confiança está em partido político, é na hora da tribulação que você se apega a partido político como se eles fossem os salvadores, aqueles que irão resolver os problemas. Então são nas horas da angústia e da tribulação que nós nos apegamos. E nós temos entendido nesses dias que eu tenho trazido estudo aqui para vocês, que essas tribulações que a igreja de Cristo está passando, que você está passando aí na sua casa, com essa ansiedade, sem saber o que vai acontecer daqui para frente. Irmãos, essa crise ela está mudando diariamente. Dia a dia nós estamos vendo um quadro, ele mudando. Só que não temos apenas isso, temos também os ruídos. Aqueles que estão super desesperados, aqueles que ganham dinheiro com desespero alheio, aqueles que são céticos ou que têm interesses em usar alguns discursos ideológicos para tentar também levar ao povo uma paz, uma tranquilidade que talvez seja muito perigosa. Nós baixarmos a guarda em meio às batalhas. Bem, a grande questão é que, de alguma forma, Deus
permitiu que isso acontecesse com o mundo. O homem está caindo, todos os seus castelos de proteção, tecnologia, ciência, economia, saúde, tudo aquilo que o homem confiava, do dia para a noite foi derrubado. Os homens, de fato, eles começaram a entender o quanto a vida é frágil. O quanto a vida ela é um vapor, como diz Tiago. Os homens estão encarando, de fato, a realidade da vida. Estão encarando, de fato, que nós só permanecemos nesse mundo porque Deus ainda sustenta esse mundo com sua soberana mão. A grande questão, irmãos, é nós cristãos. O mundo, tudo bem. O mundo agir com pânico, ok. É normal para o mundo isso. O mundo agir com ansiedade, com desespero. O mundo agir com violência. O mundo agir com descontrole. Isso faz parte do mundo, porque é como se você tivesse... O mundo finalmente descobriu que eles estão sobre um chão de vidro. O mundo finalmente está entendendo que eles estão pisando sobre um piso de vidro. E que logo, logo esse piso ele vai quebrar. É muito frágil. Eles não estão sólidos sobre nada. E é isso que gera esse pânico todo no mundo. Nós cristãos não podemos dar ouvidos ao mundo. Nós cristãos precisamos ser o controle que o mundo não tem. Nós devemos ser a esperança que o mundo não tem. Nós devemos ser luzeiros em um mundo de trevas. Nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Então, meu irmão, não use as tuas redes sociais para ficar propagando mentiras, notícias falsas, para ficar propagando desespero, para ficar propagando coisas que não vão acrescentar em nada à vida de ninguém. Meu irmão, usa as tuas redes sociais para falar que o Senhor está no controle de tudo. Usa as tuas redes sociais para você levar esperança para as pessoas. Não estou falando de uma esperança burra, de uma esperança louca, de uma esperança daquela esperança do evangelho do coach, não. Eu estou falando da esperança real. Aquela esperança que entende que não existe esperança no mundo. Aquela esperança que entende que não existe verdade no mundo. Que não existe solução no mundo. Aquela esperança que nos mostra que esse mundo está fadado à destruição. É essa esperança que destrói as fortalezas desse mundo e nos mostra que por trás de tudo isso, existe um Deus que está chamando o homem ao arrependimento, chamando o homem à verdade, chamando o homem a compreender a verdade. Então nós fomos chamados por Deus para fazermos parte desta grande obra missionária chamada Igreja de Cristo. Esta grande obra missionária que está pregando a glória de Deus através do Evangelho de Cristo para o mundo que está perdido. Nós devemos ser esse refúgio, esse lugar onde as pessoas elas olham para a mídia, elas veem batalhas, elas veem disputas políticas, elas veem disputas ideológicas, elas veem várias pessoas dizendo coisas distintas, desesperadas, agoniadas. As pessoas elas têm que olhar para o mundo e ver isso. Mas quando elas olharem para nós, elas precisam ver diferença. Irmãos, eu fico abismado com a quantidade de crentes, pastores, que estão aproveitando essa crise para defender os seus políticos de estimação. Que coisa mais horrível isso. Ao invés deles aproveitarem, do bom sentido, dessa crise, para de fato se tornarem missionários do Senhor, pregadores do Evangelho. Eles ficam com disputas, como se esse mundo, o reino, fosse aqui. Eles ficam com batalhas, aí diz, não, mas é porque o presidente tal, dizem que ele era melhor, mas ele perdeu, descansa que ele já perdeu, agora o tempo é outro. Gente, pelo amor de Deus, nós somos a Igreja de Cristo. Nós não temos que entrar no furacão do mundo. O mundo está num furacão, o mundo está perdido. Nós temos que apontar o Evangelho. As pessoas, quando olharem para nós, elas têm que ver pessoas ponderadas. O mundo tem que olhar para o crente e ver o crente equilibrado. Ele tem que ver o crente como alguém que está fora do olho do furacão, apontando para a verdade. A verdade pode estar numa certa ideologia? Pode, mas a ideologia não é a verdade. A verdade pode estar na ideologia, mas a ideologia na sua totalidade não é a verdade.
Um partido político pode falar a verdade, mas ele não é a verdade. Um presidente pode falar a verdade, mas ele não é a verdade. Um ministro pode falar a verdade, mas ele não é a verdade. A mídia pode até falar a verdade, mas ela não é a verdade. Somente Cristo é a verdade, somente a palavra é a verdade. E é por isso que nós precisamos entender que nós somos os arautos da verdade, os arautos do Evangelho. Nós somos a consciência que o mundo não tem. Nós somos aqueles que devem apontar para o pecado e dizer: isso é obra das trevas, isso é obra do mal. Olha, essa palavra, essa forma como o presidente falou, é pecado, é errado. Olha, essa forma como o partido contrário ao presidente falou, é pecado, é errado. Olha, essa forma como essa mídia falou, é pecado, é errado. É isso que nós devemos fazer. Nós devemos mostrar para o mundo a verdade. E não gastar nossa energia para defender quem está certo ou quem está errado. Qual lado está certo, qual lado está errado. Porque ambos estão errados. Porque ambos estão se destruindo, se degladiando. E estão matando o organismo que eles deveriam proteger. Irmãos, vamos abrir os nossos olhos para a verdade. A igreja precisa acordar. A igreja precisa mostrar que ela é a esperança, ela é o equilíbrio. Ela é o equilíbrio. Se você olhar de um lado, a economia ela tem importância. Sim, tem importância. Claro que tem. A saúde tem, é óbvio que tem. Elas estão uma contra a outra? Não, nunca estiveram. Estão nos discursos das pessoas que querem politizar as coisas. Mas o cristão não é assim, irmãos. O cristão tem que abrir sua mente. O cristão tem que olhar para a verdade, tem que entender que Deus está abalando o mundo. Deus está abalando o mundo. Deus está abalando as nações. Deus está abalando os povos. Deus está abalando as famílias. Deus está abalando as igrejas. Deus está abalando os pregadores. Deus está abalando os fundamentos da terra. E os homens estão sucumbindo a isso. Porque é na hora da tribulação que você aponta o seu coração. É na hora da angústia que você mostra quem você realmente crê. Meus irmãos, é diante disso que você diz: caramba, pastor, que introdução longa. É longa mesmo. Você agora, a gente vai ler o texto bíblico e você vai ver que faz sentido tudo isso que eu falei aqui, introdutoriamente. Vamos lá para Efésios capítulo 5, verso 6. Olha só. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, por causa dessas coisas. De que coisas? As coisas que ele falou anteriormente. Ele falou sobre imoralidade sexual, ele falou sobre linguagem grosseira, ele falou sobre coisas indecentes, ele falou sobre a maneira como o mundo se rebela contra o Senhor, em seu estilo de vida distante de Deus. Nós vimos aí o carnaval de São Paulo e do Rio, blasfêmia constante contra Deus. Vimos aí um grupo de humor. Cadê o grupo de humor? Cadê o grupo de humor que fez um filme contra o Senhor Jesus? Cadê eles? Cadê o evangelho do coach? Cadê o evangelho da prosperidade? Eles estão aonde? Onde é que eles estão para declarar cura? Para profetizar a vitória? Onde é que eles estão? Para no meio da crise dizer às pessoas: não, tire do seu interior a sua alegria. Cadê? Cadê essa galera? Sumiu. Onde é que essa galera está? Sumiu. Sumiram. Porque a vida real bateu, meu irmão. O mundo está sendo abalado pela verdade. A vida é frágil. A verdade de que existe um Deus que o mundo se rebela contra ele. E aí, meu irmão, não se deixe enganar com palavras vazias, porque o mundo está sujeito à ira divina. Verso 7 ele diz: portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Ah, pastor, então eu não posso expressar minha opinião política? Pode, meu irmão.
mas que ela seja consonante com a verdade das Escrituras. Cuidado com paixões políticas que cegam o homem. Escolhe um lado e ele fica cego, ele fica morto. Ele perde o cérebro, ele perde a capacidade de pensar porque a idolatria toma o coração dele. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Pastor Augusto Nicodemos, ele diz que a igreja é a consciência do Estado. É aquela consciência que bate no Estado e diz: ei, tu estás abusando, viu? Volta para a linha. Ei, ó, tá faltando isso. Você tem que fazer. Ei, isso aí é injusto. Não faça. Isso é o papel da igreja, dos profetas de Deus, do povo de Deus. Não ficar batendo em político de cá, defendendo político de lá, como eu vejo muita gente dizendo, expondo, abrindo o coração e dizendo: ai, que agora eu estou entendendo quem essa pessoa é. Ai, que agora a máscara caiu. Ai, que... Meu irmão, acorda, você é crente, para com esse negócio. Para com esse negócio. Vai defender o Evangelho de Cristo. Vai lá mostrar para as pessoas que não existe esperança nos políticos, se o Senhor não levantar e não usar. Porque se Deus usar, haverá sim, mas em Deus. Deus usando os governos, os estados, a justiça, Deus usando isso para trazer glória para Ele. Isso sim tem esperança. Vocês no passado, ele diz, eram trevas, sejam filhos da luz. O que é que a luz faz? A luz, ela revela as obras das trevas. Onde quer que elas estejam. Se as obras das trevas estiverem dentro da igreja, a luz revela as obras das trevas. Se as obras das trevas estiverem na política, a luz revela as obras das trevas. Se estiver na educação, a luz revela as obras das trevas na educação, revela as obras das trevas na saúde, revela as obras das trevas na cultura. A luz veio para revelar as obras das trevas, acusar o pecado dessa nação. É isso que o Evangelho veio fazer. É isso que nós devemos fazer. Verso 9 ele diz: porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até em mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperta, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Você que está em trevas ainda, no seu entendimento, você que não está entendendo por que está acontecendo esse coronavírus, essa disputa política no Brasil, por que o mundo está passando por isso aí. Você que ainda está confuso, acorde em Cristo, desperta, pois Cristo esclarecerá e vai te mostrar a verdade. A verdade é que esse mundo vai passar. Cristo chama os homens ao arrependimento. Chama os homens a se arrependerem de sua idolatria política, de sua idolatria ideológica, de sua idolatria miserável, onde eles confiam em tudo, mas não confiam no Senhor. Entenda isso. Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Você talvez crente já conhece a Cristo, mas talvez as trevas ainda estão tentando evitar que você enxergue algumas coisas. Você é idólatra também. Você é idólatra também. Talvez você seja um idólatra e não sabe. E não está lutando contra o pecado da idolatria no teu coração. Entesoura a Cristo. Põe o Senhor Jesus no centro da tua vida, ó Igreja de Cristo. Luta pelo Evangelho. Luta para que Cristo seja precioso para a igreja. Luta por isso. E aí no verso 15 ele diz: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos. Não vivam como tolos, mas como sábios. Meu irmão, quando você vai lá digitar lá no Facebook,
Saem palavras de sabedoria ou sai bobagem? Quando tu compartilha coisa lá nos teus grupos, lá da família, grupos de igreja, sai o que das tuas mãos? Sai sabedoria, equilíbrio, sai luz? O que é que sai? Ou sai briga, disputa, pancada, ódio? O que é que sai, meu irmão? Você tem sido o quê? O irmão perguntou, estou lendo Efésios capítulo 5, estou no verso 15. O verso 16 ele diz: aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Efésios capítulo 5, verso 16. Ele diz no verso 15: aproveite, ande como sábios. Verso 16: aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Meu irmão, você tem aproveitado o tempo de quarentena aí na sua casa? Ou você tem explodido de séries da Netflix? Ou você tem consumido só conteúdo da internet? Tem mantido a tua cabeça só ali, vendo constantemente as notícias terríveis que estão acontecendo? Como você tem usado o seu tempo, meu irmão? Como sábio ou como louco? Você tem sido louco no uso do seu tempo? Ou você tem sido sábio? Põe a mão na tua consciência, meu irmão. Põe a mão na tua consciência. Como é que você tem usado esse tempo? Você tem lido Bíblia? Você tem ouvido pregação? Você tem orado pelos líderes do nosso país? Como é que você tem usado o seu tempo, meu irmão? Como você tem usado o seu tempo em família? Sabe por quê? Porque os dias são maus. Desse período de quarentena vai sair muita gente depressiva. Muita gente doente emocionalmente. Muita gente assustada. Vai sair disso, irmãos. Não brinquem. O diabo está ao redor querendo destruir a igreja de Cristo. E o que é que a igreja tem feito? Você, membro de igreja. Você, crente, membro de igreja. Você tem sido missionário na tua família. Você tem sido missionário nas redes sociais? Você tem sido usado por quem? Pelo partido político? Ou você tem sido usado pelo Senhor como canal de luz, de bênção, para que outros possam ser alimentados? Pastor, mas eu não sei pregar. Você tem compartilhado vídeos de pregações que você ouviu? Já que você não se acha pregador, você tem divulgado o trabalho que a tua igreja está fazendo? Para a tua família, para os teus amigos? Ou você passa o tempo todo compartilhando vídeo de teoria da conspiração, de que a China quer controlar o mundo, de que o anticristo não sei o que lá, de que aí é um plano do governo. Gente, o que eu mais vejo é pastores fazendo isso. Pelo amor de Deus, pastores, acordem! Acordem, pastores! Vocês estão loucos! Olha a grande oportunidade que a igreja tem de pregar o evangelho. Eu estava ouvindo de amigos meus em outros grupos que a igreja deles, lá o canal deles chegou já a 1.500 inscritos. Ele nunca tinha feito trabalho no YouTube, ele nunca tinha feito trabalho. Ele disse que quando começou, o canal dele tinha 40, 50. Está com 1.500 o canal dele. Quantidade de pessoas querendo ouvir a palavra, buscando respostas. E pastores buscando teoria de conspiração, buscando bobagem, como se esse mundo, como se a gente fosse ficar aqui. Maranata, hora vem, Senhor Jesus, Ele vai voltar. E enquanto estivermos aqui, devemos pregar o Evangelho. Devemos apontar o erro da política, devemos apontar o erro de pôr a esperança na cultura, de pôr a esperança em tudo isso. É isso que nós devemos fazer. Façam isso, meus irmãos. O diabo está em derredor buscando destruir a vida das famílias. Usa esse teu tempo para edificar teus filhos, pai de família, mãe de família. Usa esse tempo para ajudar. Não estou dizendo que você vai passar o dia inteiro como monge.
como um monge, meditando o dia todinho. Não, não é isso que eu estou dizendo, não. Vai lá assistir teu filme, vai lá assistir tua série com tua família, vai lá mexer na rede social, vai lá olhar as notícias, não tem problema não. Mas o verso 16 do capítulo 5 de Efésios diz o seguinte: aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Quando termina o dia, você tem a sensação de que foi proveitoso para o teu crescimento espiritual ou não? Como é que tem sido? Ele continua dizendo: por esta razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Aí no verso 18 ele diz: não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui hoje para você. De fato, eu abri meu coração aqui, minha preocupação como pastor, como profeta do Senhor, diante do quadro que eu estou vendo, do quadro que eu tenho visto. As igrejas, elas parecem que estão preocupadas apenas com os seus números, estão esquecendo a sua mensagem. Ó Igreja de Cristo, ó Senhor, aviva a tua obra, Senhor, aviva a tua obra. Então que Deus esteja abençoando a sua vida. Vamos orar, agradecer ao Senhor, para que nós possamos sair dessa crise mais fortes como Igreja de Cristo em nossa missão. E você, meu irmão, para com isso. Para com isso. Abre o teu ministério virtual. Faz a tua obra na tua família, para os teus amigos, os teus contatos. Faz isso. Vai ser o melhor para esse mundo. Vai ser o melhor que esse mundo precisa. Compartilha esse vídeo lá no Facebook, Igreja Batista da Graca CG. Se você quiser, você que me acompanha no Instagram, quiser ir lá no YouTube, no Facebook, está lá. Igreja Batista da Graca CG. É o nosso Facebook. Você vai ter essa mensagem também lá. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Que nós possamos, irmãos, ser canais, instrumentos do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, acorda a igreja, Senhor Deus, em meio a essa crise. Que os crentes parem de ser aqueles que só querem receber, mas que sejam aqueles que também saibam doar o seu tempo, doar dos seus esforços, equilibrar o seu tempo para serem proveitosos para o reino de Deus e também para serem proveitosos na sua edificação pessoal. Abençoa as famílias que estão enfrentando lutas. Abençoa os nossos líderes governamentais que tenham sabedoria, Senhor Deus, para conduzir a nossa nação. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Nos liberta dessa condição em que nós estamos, para que nós possamos voltar às nossas igrejas e com alegria celebrar o Senhor, poder nos abraçar, poder nos cultuar, podermos juntos, Pai, celebrar o Teu nome. Ó Senhor, as igrejas estão fechadas, Pai. As celebrações, elas estão paradas, Pai. Ó Deus, não permita isso, Senhor. Não permita isso, Pai, mas que as igrejas possam se unir novamente para celebrar ao Senhor. Mas até lá, Pai, nos prepara para sermos canais de bênção, porque as redes sociais têm sido usadas para uma guerra ideológica. Que nós possamos ser instrumentos para levar luz para todos aqueles que precisam. Nos usa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tenha uma boa noite, tenha um bom descanso. Alberto, obrigado aí pela sua participação aí, interpretando para nós. Deus abençoe, meu irmão. Até mais.